As 100 melhores histórias da Bíblia. 17. José e a reconciliação. Até quando vão ficar aí parados a olharem uns para os outros? Quem disse essa frase foi um velho de barbas brancas, apoiado a seu bordão. Não escutam suas esposas e filhos gemerem por pão há já longo tempo. Os filhos do velho ancião, todos homens adultos e de barbas grisalhas, escutaram a admoestação com evidente constrangimento. Rúben, o mais velho, tomou a palavra. Aguardávamos apenas a sua autorização, meu pai. De modo que, se eu perdesse a lucidez, pereceríamos todos à míngua? Disse o velho, numa censura fingida à subserviência deles, já que no fundo lhe agradava saber o quanto ainda imperava sobre aqueles homens já quase entrados na velhice. Na verdade, Jacó, o velho que dirigia a áspera censura, ainda enxergava naqueles 11 homens as crianças parvas a que se habituara, desde sempre, a repreender com severidade. Repreendê-los era sua forma de comunicar-se com eles, já que o afeto estava banido desde o dia negro em que uma tragédia terrível se abatera em sua vida. Pois, apesar de tantos anos passados, Jacó ainda não pudera esquecer o dia em que lhe haviam colocado sobre os braços a túnica ensanguentada do seu filho predileto, dizendo-lhe simplesmente: "Veja se esta é a túnica de seu filho José, ou não." José fora o único filho a merecer o afeto expresso de Jacó, homem avesso a demonstrações de ternura. Sendo filho de Raquel, a eleita do coração de Jacó, era unicamente para ele que este último guardara, depois da morte da esposa, os restos escassos de sua afeição. Desastradamente, cometera o mesmo erro da maioria dos pais, ao haver tornado evidente essa preferência, dando origem ao rancor que havia culminado naquele dia negro, quando a túnica rasgada e coberta de nódoas fora deposta em suas mãos. Veja se esta é a túnica de seu filho José ou não. Dessa maneira sinistramente prosaica é que lhe fora dada a pior notícia de sua vida. Uma maneira propositadamente árida para um homem notoriamente seco. Imaginou-se que dessa forma o golpe terrível soasse também de maneira discreta. Durante muito tempo, aquele complemento final da notícia, o falsíssimo ou não, lhe ficara a martelar na cabeça. Ou não queria dizer que talvez não fosse dele. Era essa a ideia que aquelas duas minúsculas e enganosas palavras sugeriam, dando à vítima uma última e falaz esperança. Jacó sentiu-se vilipendiado como um afogado a quem se retira por alguns breves instantes do rio, para em seguida mergulhá-lo definitivamente até as profundezas. Mas não fora só isso que contribuíra para afastar Jacó dos seus filhos. Embora ainda mantivesse viva aquela espécie tribal de afeição paterna, expressa pela sua condição de chefe do clã, ele guardara também uma séria desconfiança com relação ao episódio. Que espécie de participação teriam tido os irmãos na morte de José? "Não pusemos nossos olhos em momento algum no filho de Raquel", haviam dito eles, numa uniformidade de jogral. Eram inocentes de tudo, portanto, segundo suas palavras. Ou não? Passado o primeiro paroxismo da dor, Jacó começara a pressioná-los para ver se lhes arrancava a verdade. A negativa, porém, estava sempre em suas bocas. "Nada vimos, de nada sabemos." Era esse o refrão invariável, dito sempre de olhos baixos. "Por que estudam o chão ao responder?" disse Jacó um dia. "Sabemos o quanto lhe é doloroso o assunto.
respondiam laconicamente. E a vocês, não é? Retorquia Jacó, desesperado por arrancar-lhes uma expressão solidária de dor, ou mesmo de remorso. Como seria imensamente reconfortante ver o remorso desenhado em suas feições. Diante do remorso, que equivaleria a uma confissão tácita, Jacó sentia-se com forças até para perdoá-los. Porém, pensando melhor, decidiu que jamais os perdoaria. Mas não tocaria também nunca mais no assunto. Os irmãos de José, à exceção do inocente Benjamim, entretanto, não respondiam nunca à pergunta do pai, recolhendo-se a um mutismo irritante, pois apesar da culpa que sentiam, também não era menor o sentimento de inveja que ressurgia em seus peitos toda vez que o velho vinha falar do predileto sumido. Mas, passada a raiva momentânea, ressurgia logo o remorso, que terminava por tornar-se mais insuportável do que a própria confissão. Era assim que se via os irmãos, depois do regresso, a andarem feito tontos de lá para cá, cruzando entre si de cabeça baixa, e às vezes também de olhos arregalados, como quem tivesse tomado súbita consciência da enormidade que haviam cometido. Permanentemente assustados, os irmãos de José viviam desde então em um contínuo sobressalto, encolhendo-se como crianças à simples aproximação do pai. E foi nesse mesmo estado de espírito que escutaram as suas palavras de censura. Ouvi dizer que há cereais em abundância no Egito, disse o velho. Vão até lá, todos vocês, e tragam alimento para que não morramos de fome. No mesmo instante, todos haviam se erguido e rumado para suas tendas, para prepararem a longa jornada. Já no dia seguinte, bem cedo, estavam os 11 irmãos, com os jumentos aprestados. Entre eles estava também Benjamim, o mais novo, que apesar de ser o caçula, era já um homem perto dos 40 anos de idade, e pai de nada menos que 10 filhos. O que faz aí, Benjamim? Disse o velho ao passar em revista a tropa. Não nos disse que fôssemos todos? Disse Rúben, o primogênito. Querem levar para os dentes do javali também o último filho de Raquel? Disse o velho, puxando Benjamim para si. Apesar do ridículo da situação, ninguém mais, a não ser o próprio Benjamim, sentia-se mal diante do episódio. Todos os outros compreendiam que Benjamim, na condição de caçula e de irmão integral de José, acabasse sendo o substituto do afeto do velho pai. Não que Jacó o adorasse, pois como poderia adorar aquele que tirara a vida ao nascer da suave Raquel? Mas não podia suportar a ideia de não ter mais ninguém neste mundo que lhe trouxesse de maneira tão vívida a lembrança da esposa, já que o mais adorado fora devorado pela fera. Na verdade, Benjamim, desde o desaparecimento de José, passara a ser o vigiado o tempo todo, pelos olhos temerosos de Jacó, o qual, por nada neste mundo, permitia que ele se afastasse de si, tendo chegado a transferir a tenda de Benjamim com esposas e filhos para o lado da sua, onde pudesse tê-lo sempre sob o alcance das vistas. A caravana teve de partir então com um a menos dos 11. Foi uma longa viagem, que culminou com a chegada dos 10 filhos de Jacó aos portões do Egito. Ali, depois de inquiridos pelos sentinelas, foram admitidos com surpreendente facilidade, ao passo que os demais companheiros de caravana, ismaelitas, madianitas e mercadores de outros povos das areias, foram impedidos de segui-los. Rúben e Judá, que lideravam o grupo dos hebreus, entreolharam-se desconfiados. Mas enfim, era preciso seguir adiante, e logo foram levados ao palácio do provedor do Egito, a quem deveriam fazer seus pedidos.
Introduzidos nas dependências, tiveram de aguardar algum tempo, até que José, que eles evidentemente sequer imaginavam que o fosse, adentrou o salão. Caindo de bruços sobre o assoalho, os 11 irmãos prestaram-lhe a reverência de praxe. José, sabedor de quem eles eram, trazia um lenço permanentemente posto sobre o rosto, para ajudar a disfarçar sua identidade. Rubem e seus irmãos haviam sido alertados de que o provedor estava com uma infecção nos olhos, causada pela poeira da seca interminável. Nunca, na verdade, um lenço fora tão providencial, pois ao colocar os olhos sobre os irmãos e constatar o quanto o rigor do deserto os havia envelhecido, não pôde impedir que algumas lágrimas lhe rolassem pelo rosto. Auxiliado por um intérprete, para simular que não dominava o idioma deles, considerado baixo e desprezível, para ser entendido por um egípcio, José, depois de dominada a primeira emoção, começou a lhes fazer perguntas. Por meio delas, ficou sabendo que eles vinham de Canaã em busca de alimento. Mas não era exatamente isso que o interessava. "São irmãos todos, ao que vejo?" disse ele por meio do intérprete. "Sim, com a graça de Deus", disse Rubem. "Estão todos ou falta algum?" disse José. "Faltam 2, grande senhor", respondeu Rubem respeitosamente. "2? Mas se vieram 10, por que não vieram logo os 12? O mais jovem, que se chama Benjamim, ficou com o pai, que de modo algum quer ver-se dele apartado. Quanto ao outro, não vive mais." José sentiu outra onda de violenta emoção embargar-lhe a voz. "Jacó ainda vive", pensou ele. "E o nome do pai de todos, qual é?" disse José após ligeira pausa. "Jacó, filho de Isaque", disse Rubem. "E o nome do desaparecido?" "José." "Desaparecido ou morto?" "Desapareceu, mas, por uma evidência certa, é tida por morto." Rubem baixou os olhos, como sempre fazia diante do assunto. "Imagino que seu velho pai tenha sofrido muito com isso." "Quase desceu à casa dos mortos, grande provedor." José sentiu um novo nó na garganta tolher-lhe as palavras. Depois, controlando os nervos, tratou de levar adiante o que planejara para aquela entrevista. Após fazer um breve silêncio, transmutou seu semblante de doce em irado e disse, suspendendo o queixo: "Embora tudo isso, quero que saibam que faço um péssimo juízo de todos." Um grande assombro desceu sobre as feições dos 10 irmãos, ao escutarem pela boca do intérprete tais palavras surpreendentes. "Sei perfeitamente que todos vocês não passam de miseráveis espiões", disse José, num tom cavernoso. Por certo que não somos espiões?" disse Judá, tomando a palavra. "Como é o nome desse atrevido que toma ao irmão a palavra?" disse José, simulando verdadeira irritação. "Meu nome é Judá", disse ele, ligeiramente ofendido. "Seus olhos fulguram como os dos leões", disse José, "mas não é bom que o façam diante da minha presença." Judá baixou a cabeça com reverência. "Não entendemos o que queria dizer com isso de espiões, grande senhor", disse Rubem, inquieto com o rumo da conversa. "Eu entendo", disse José de maneira brusca, sempre com o lenço a tapar parcialmente o rosto. "Pela vida do faraó, que não sairá ninguém dessa terra, sem que antes tenha vindo também para cá o mais novo dos filhos do pai de todos vocês." Os olhos dos 10 irmãos arregalaram-se de pavor. "Perdão, grande senhor, mas creio já haver dito que o nosso pai não permite que ele se afaste jamais de sua presença", disse Rubem. "Ficará então, doravante, com este único filho", disse José secamente. Simão e Levi, que estavam um pouco mais atrás de Rubem,
enterraram os dedos nas barbas grisalhas. Sabiam eles que Jacó, tendo de optar, terminaria ficando com Benjamim, restando aos demais a escravidão perpétua nas terras do Egito. A audiência encerrou-se abruptamente, e os 10 irmãos foram mantidos prisioneiros no palácio durante 3 dias, ao cabo dos quais José os trouxe outra vez à sua presença. Ali, declarou que todos poderiam regressar a Canaã, com exceção de um, que ficaria na condição de refém até a volta dos demais e de Benjamim. Apesar de certo alívio, era ainda positivamente uma desgraça. Como chegaremos diante de nosso pai sem um de nós? Perguntou-se Judá. Rubem, como que entendendo sua dúvida torturante, começou então a lamentar-se em altos brados, imaginando que o provedor jamais o entenderia. Aí está, irmãos, a conta que nos chega, afinal, de nosso antigo e tão grande crime. Sim, quantas vezes fizemos ouvidos moucos aos gritos de aflição de nosso irmão, pedindo para que o retirássemos do negro poço em que o lançamos. Eis aí a conta que nos chega, afinal. Enquanto Rubem arrepelava as barbas, José ocultava novamente os olhos sobre o lenço, vendo perfeitamente que o irmão referia-se a ele, tomado pelo arrependimento. Na verdade, José encenava toda aquela cena para avaliar se os irmãos eram merecedores ou não do seu perdão. Desde que se mostrassem arrependidos do crime que haviam cometido contra si, e mais ainda contra o seu pai, estava ele disposto a perdoá-los, vendo em tudo aquilo apenas a mão de Deus, que assim dispusera das coisas para que José um dia estivesse ali onde estava. Satisfeito com o que ouvira, José ordenou em seguida que escolhessem o refém. Depois de uma breve reunião, Simeão acabou sendo escolhido para ficar. Quanto aos outros 9, receberam todo o trigo e demais cereais que haviam ido buscar, levando os alforjes cheios até as bocas. No topo de cada um deles, José ordenou que colocassem de volta o dinheiro que cada qual havia pago pelo alimento, coisa que só foram descobrir no meio da viagem, o que encheu a todos de uma nova apreensão. Como vieram parar aqui? Disseram uns aos outros. E se o provedor imaginar que furtamos o dinheiro, o que será do pobre Simeão? De qualquer forma, Rubem e seus irmãos regressaram à terra de Canaã. Quando Jacó percebeu que eles retornavam, foi recebê-los. Entretanto, logo num primeiro golpe de vista, percebeu que faltava um dos 10 que haviam partido. Embora tenha havido um pequeno contratempo, fizemos excelentes negócios, meu pai. Foi logo dizendo Rubem, para preparar o terreno para a desagradável notícia. Partiram 10 e voltaram 9, disse ele antes de qualquer outra coisa. Onde está Simeão? Meu pai, é bom saber que o provedor do faraó nos foi tão gentil quanto nos foi também molesto, disse Judá, tomando novamente a palavra ao irmão. Onde está Simeão? Disse o velho, surdo a qualquer outra coisa. Primeiro dissemos que éramos 12 irmãos, e que 2 de nós não podiam lá estar de maneira alguma, o que lhe provocou a curiosidade de saber o motivo. Onde está Simeão? Diante da pergunta, fomos obrigados a fazer que Benjamim ficara debaixo de sua asa, e que o outro já não mais existia. Onde está Simeão? Tudo parecia encaminhar-se bem, até vermos-nos tratados de maneira injusta e inesperada como reles espiões. Onde está Simeão? Como se isso não bastasse, ainda o potentado exigiu que lhe levássemos, numa viagem posterior, o caçula de Jacó. Pela última vez, falador maldito, onde está Simeão? Disse Jacó, assestando um golpe do seu bordão à cabeça de Judá. Simeão ficou no Egito, meu pai. Venderam-no a troco de comida?
Não, ele ficou na condição de refém. Refém em nome do quê? Quem lhes deu autorização para deixar um de meus filhos em terra de gentios, a troco de garantia do que quer que fosse? Rubem e seus irmãos tiveram de explicar longamente, passo a passo, tudo quanto se passara nas terras do faraó. Quer dizer que, além de terem deixado lá Simeão, ainda pretendem levar Benjamim, o filho de Raquel, privando-me assim do terceiro filho. Nada podíamos fazer, disse Levi, intrometendo-se. Ou ficava um de nós, ou todos seríamos obrigados a lá permanecer para sempre. Preferem então ir ficando um a um, até que nenhum filho me reste, é isso? A conversa tornou-se impraticável. Durante um ano inteiro, Jacó não quis nem ouvir falar em deixar apartar-se de si o caçula Benjamim, pai de 10 mocetões, até que os víveres se acabaram, e a fome veio juntar ao debate o seu invencível argumento. Um dia, Jacó foi até os filhos e disse: Não enjoaram ainda de ouvir seus filhos clamarem por pão? Pão só há no Egito, meu pai, disse Rubem. Qual mais fácil? Que o Egito venha até vocês, ou que vocês vão ao Egito? Só podemos ir lá se levarmos Benjamim conosco, disse Rubem, emburrado como uma criança birrenta. Pois então, seja, disse o velho, dando as costas. No mesmo instante, um grande suspiro conjunto elevou-se aos céus. A fome curvara finalmente a espinha do grande teimoso. Na manhã seguinte, os 10 irmãos apresentaram-se diante do pai. Benjamim, ao centro, reluzia de alegria. Afinal, era a primeira vez que saía debaixo da asa do pai. Jacó, ao ver-lhe o semblante eufórico, lembrou-se imediatamente da manhã em que o jovem José, também prestes a fazer sua primeira incursão pelo mundo, partira para a morte. Assaltado por este temor, chegou a pensar em arrancar do jumento o caçula de cabelos grisalhos, a fim de impedi-lo de consumar a loucura. Não se preocupe com o caçula, meu pai, disse Judá. Que meus filhos sirvam de vingança à sua ira se deixar que toquem num único fio de seu cabelo. Vão logo e tragam o Simeão de volta, disse Jacó com o semblante carregado. Quanto a mim, ficarei aqui, privado de filhos, como se nunca tivesse tido nenhum. E assim partiram os 10 filhos de Jacó de volta ao Egito. Rubem, Benjamim e os demais chegaram à terra do faraó depois de nova e cansativa viagem. Desta feita, foram recebidos na casa de José, onde foram convidados a provarem da mesa do provedor. Ali já estava Simeão, o qual lançou-se aos prantos aos braços dos irmãos, magoado pelo longo exílio. Que tal lhe trataram? Disse Issacar, um dos irmãos. Muito bem, disse Simeão. Na verdade, fui mais um hóspede durante todo esse tempo do que propriamente um prisioneiro. Muito surpresos com mais essa novidade, todos assentaram-se à mesa. Benjamim ficou sentado ao lado de José, que surgira com a cara limpa, à exceção de uma maquiagem sobre os olhos, ao estilo dos egípcios, que lhe serviu, de certo modo, como uma espécie de máscara, ajudando a disfarçar-lhe as feições. Rubem, antes de mais nada, havia explicado ao mordomo de José acerca do dinheiro encontrado milagrosamente nos sacos, quando de seu primeiro regresso, o que ele colocou à conta do Deus deles. Foi o Deus de vocês quem obrou o feito, disse ele, pois recebi perfeitamente de suas mãos a quantia exata. José, tão logo os teve diante dos olhos, lhes perguntou se o pai deles ainda vivia. Sim, grande senhor, com a graça de Deus, ainda vive, disse Rubem. Ótimo, disse José, tomando assento, sendo seguido pelos demais. Então, fixou seus olhos penetrantes em Benjamim, ao qual imediatamente reconheceu. É este então o irmão que estava faltando? Disse ele, fazendo um esforço tremendo
para não romper num choro descontrolado. Sim, verdadeiramente esse é Benjamim, o caçula de Jacó, irmão consanguíneo do outro, que já não mais existe. Então, José, não podendo mais conter-se, pretextou qualquer coisa e correu para os seus aposentos, onde chorou livremente. Depois de desabafar, retornou, com uma camada extra de tinta sobre os olhos para disfarçar a vermelhidão de suas pálpebras. Depois de ter tomado lugar em seu assento, ordenou que servissem a todos. Benjamim, no entanto, teve seu prato 5 vezes mais bem servido, o que certamente o encheu de espanto. Na verdade, ele já havia notado que aquele homem tinha semelhanças muito fortes com seu irmão, ao qual, por certo, não esquecera jamais. Embora a grande diferença de idade, pois José já havia transposto a casa dos 50 anos, ainda se percebia os sinais de sua juventude, especialmente no modo de olhar e de sorrir, que nem os anos têm o poder de modificar. Será verdadeiramente ele? Perguntava-se Benjamim todas as vezes que o encarava. Vendo o rumo que as coisas tomavam, bem como o interesse que o provedor demonstrava por ele e pelos demais, não lhe era totalmente injustificado que ousasse cogitar em tal possibilidade. A hora do reencontro, no entanto, ainda não soara para José, pois ele tinha uma última brincadeira a fazer com seus irmãos. Depois de ter-lhes enchido novamente os alforjes de cereais, tomando o cuidado de mandar introduzir o dinheiro deles na boca dos sacos, tal como fizera da outra vez, ordenou ainda a um dos lacaios que introduzisse sua taça de ouro no alforje de Benjamim. Os irmãos de José partiram mais uma vez, e iam muito felizes do bom resultado, quando escutaram pelas costas o galope e a corrida de alguns carros. "O que será agora?" disse Azer, um dos irmãos. O mordomo de José logo lhe surgiu, de semblante carregado. "Alto lá, traidores! Onde pensam que vão com o produto do roubo?" "Roubo?" exclamou Judá, tomando o aspecto leonino outra vez. "Sim, velhacos do deserto", disse o mordomo com voz estridente. "Aqui não há velhaco algum", disse Zabulon, secundado por Gad. "Ah, não?" disse o mordomo com áspera ironia. "Diga-me, então, que nome merece quem, após desfrutar da mesa do segundo homem mais importante do Egito abaixo do faraó, surrupia-lhe em seguida a sua taça de beber e de prever?" Aquela taça era usada também para práticas de adivinhação. Os rostos bronzeados dos viajantes tornaram-se ligeiramente pálidos. "Que morra aquele de nós com o qual esteja essa maldita taça!" exclamou Judá, encolerizado. Começaram-se imediatamente as buscas, que foram encerrar-se com a vistoria à bagagem de Benjamim, deixada propositadamente para o fim. "Aqui está", disse o mordomo triunfalmente. Diante dos olhos de todos, surgiu a taça. "Benjamim, foi então para perder-nos a todos que vieste?" disse Gad, seu irmão, enquanto os demais rasgavam suas vestes em sinal de vergonha. Por mais que o caçula de Jacó protestasse inocência, ninguém lhe deu ouvidos. Levados de volta a José, foram recebidos por ele com a frieza natural que seria de se esperar. Todos traziam suas cabeças inclinadas, mergulhados que estavam em profunda humilhação. "Estamos prontos a servi-lo, para sempre como seus escravos", disse Judá ao provedor, depois de lançar-se ao solo. "Quero somente o culpado", disse José soturnamente, lançando os olhos sobre Benjamim. "Os demais podem regressar à sua terra de larápios." Judá tornou-se mortalmente pálido. "Isso não pode ser, grande senhor", disse ele. "Como ousa, em minha casa, o que pode ou não ser?" Disse José. "Se o mais moço ficar aqui prisioneiro, nosso pai certamente morrerá."
Sem dúvida que ele ficará. Grande Senhor, prometi ao meu pai que o filho remanescente de Raquel não sofreria nada em um único fio de seus cabelos, disse Judá, com as faces lavadas em pranto. Deixe então que eu fique em seu lugar, mas não afaste do pai o irmão daquele que todos nós, num dia para sempre funesto, afastamos da sua presença. Não suportaria ser o causador de uma segunda desgraça, semelhante em tudo àquela que já uma vez criminosamente lhe impingimos. Aquele inesperado ato de contrição foi então a gota d'água. José, não suportando mais tanta emoção, deu-se finalmente a conhecer. Meus irmãos, sou eu, disse ele, limpando a maquiagem com um lenço. Boquiabertos, todos os 10 irmãos de José puseram-se a observá-lo. Sim, sou eu, José, repetiu o provedor, lançando-se aos braços de Benjamim. José, o desaparecido? Balbuciou Dan, seu irmão. Filho de Raquel? Disse Neftali, de braços areados. Sou eu, disse ele, estendendo os braços aos demais, que foram juntar-se a ele num grande abraço. Na verdade, os irmãos de José estavam mais apavorados com o ressurgimento de José do que propriamente felizes. Afinal, que espécie de vingança poderia ele estar preparando agora, sendo o favorito do faraó? José, no entanto, tratou logo de acalmá-los, perguntando pelo pai. Ele ainda vive? Está bem de saúde? Sim, ele estava com plena saúde, asseveraram todos. José, então, permitiu que todos regressassem a Canaã com os víveres e a boa nova, o que eles imediatamente fizeram. Tragam-no até mim, o mais rápido possível, pois meu coração anseia revê-lo após todos estes anos, dissera ele, antes que partissem. Os 11 irmãos partiram a toda brida e chegaram logo à terra de seu pai. A primeira coisa que Jacó fez foi contar, num único apanhado, quantas cabeças retornavam. Ali está Benjamim, e ali Simeão, e aí estão todos os 11, disse o velho, sem conseguir disfarçar sua satisfação. 12, meu pai, disse Benjamim, abraçando-se ao ancião. 11, disse o velho, corrigindo o equívoco do caçula. Os 11 aí estão. Não, meu pai, insistiu ele. 10 partiram, mas 12 regressam. Jacó abanou a cabeça com decisão, a fim de afastar a blasfêmia. Não diga asneiras, disse Jacó, impacientando-se. São 11, pois o 12º não tornará jamais. Não estrague o momento de alegria com uma triste lembrança. Os olhos de Jacó, que já haviam vertido 1 ou 2 lágrimas de enternecimento, agora começavam a verter muitas outras de amargura, pois desde que uma perda profunda se instala em uma alma, toda nova alegria transforma-se, como num automatismo, em uma nova e pungente tristeza. José não morreu, somos 12 outra vez, disse Benjamim, libertando-se dos braços do velho. Jacó, que havia deixado cair o bordão, tateou-o às suas costas, sendo logo amparado pelas mulheres de seus filhos, que ali estavam também a confraternizar. Como se atreve a brincar com a minha dor? Disse o velho, que parecia disposto a surrar o caçula, caso insistisse com aquele disparate. Logo, porém, os demais filhos de Jacó se associaram a ele para confirmar aos ouvidos incrédulos do pai que assim era de fato. José vive! José vive! Exclamaram todos. Mas Jacó só acreditou que assim verdadeiramente era quando um dos seus netos, encantado com o coro divertido, se destacou do grupo e desceu a planície numa corrida desenfreada, a gritar para toda a imensa tribo de Jacó: José vive! José vive! Aquela vozinha esganiçada a ecoar pelos vales, anunciando algo que para ela não passava de uma brincadeira de repetição, soou finalmente ao ancião
como a própria trombeta divina. José vive, disse mansamente o velho, sustentado pelos braços de todos, não como se fosse cair ao solo, mas como se devesse, a qualquer instante, alçar-se aos céus infinitamente azuis do Deus de Israel. José mandou enormes carroções, para que toda a família fosse transportada às terras do Egito, já que a fome se estabelecera em Canaã. Jacó, confortavelmente instalado, enfrentou a viagem cercado pelos filhos, noras e netos, até alcançar Berseba, onde novamente conversou com o seu Deus, agradecendo por tê-los tirado da fome e levado até o Egito da fartura, onde seu filho José imperava, um degrau abaixo do faraó. No Egito, Jacó foi habitar as terras de Géssem, onde viveu com os seus durante mais 17 anos, até a sua morte. Antes, porém, ainda faltava experimentar a grande alegria de sua vida, que foi rever José, o filho ressuscitado. Assim que chegou próximo às terras nas quais deveria habitar, já lá ele o esperava, com um grande sorriso no rosto. Entretanto, foi um outro José que Jacó estreitou nos braços, um José algo obeso, com alguns fios de cabelos grisalhos e outras tantas rugas nos olhos. Jacó chorou ao abraçar o filho, e no meio de tantas lágrimas, uma delas, pelo menos, chorava secretamente pela morte definitiva daquele garoto que ele vira partir um dia, montado no burrico, cheio de energia e juventude, e que se acostumara a enxergar sempre igual na sua memória. José vive! Mas qual José? José ressuscitara transformado num homem prático e mundano, mundano demais para o gosto do velho Jacó, e perfeitamente integrado àquele povo cuja idolatria repugnante ele sempre condenara. São esses os caminhos do Senhor Deus, pensou Jacó, depois de estar longamente a cismar, confirmando mais uma vez o quanto aprazia ao seu Deus dar à vida humana a mesma imprevisibilidade de um jogo de enganos. Bendito seja ele por isso e por tudo mais. Acrescentou, por fim, pois continuava absolutamente fiel ao Deus de Noé, que lhe devolvera sadio e bem nutrido o filho que um dia lhe tomara dos braços, repetindo, num outro plano, o drama de Abraão e Isaac. Os anos se passaram até que Jacó finalmente viu aproximar-se a hora de sua morte. Depois de chamar José à sua presença, fez o filho jurar que iria enterrá-lo no mesmo local onde estavam sepultados Abraão e Isaac. Mais tarde, em outra ocasião, fez com que José levasse até ele seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Vou abençoá-los, disse Jacó, recostado em seu leito, de tal sorte que passarão a ser como se fossem meus próprios filhos. José entregou-os às mãos do velho pai, deixando que Manassés, o primogênito, ficasse à sua direita, e Efraim ficasse à sua esquerda. E isto para que a bênção mais forte, vindo da destra, recaísse sobre o primogênito. No último momento, porém, Jacó cruzou os braços, fazendo com que sua mão direita pousasse sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a de Manassés. Meu pai comete um erro, disse José, tentando repor as coisas no seu lugar. Jacó, no entanto, não permitiu que José efetuasse a troca. Acostumado às linhas tortas do seu Deus, decidira inverter a sua bênção também, tal como num dia distante acontecera consigo próprio. Deste modo, Efraim, ao receber a bênção que deveria ter cabido ao primogênito Manassés, entrava também, pelo menos assim supunha o velho ancião, nos direitos que somente a inversão divina proporcionava. Mas isso ainda não foi o fim de Jacó, o qual somente se deu depois que ele reuniu os filhos ao redor do seu leito de morte, onde pronunciou suas últimas palavras. Um a um, seus filhos foram abençoados, numa bênção curiosa,
que era a um só tempo bênção e maldição. Rúben, por exemplo, teve retirada de si a bênção da liderança, pois havia manchado o leito do próprio pai ao possuir-lhe uma das concubinas. A Judá coube a chefia do povo eleito, já que José, aquele que Jacó naturalmente teria eleito, era agora muito mais um egípcio do que um judeu. Simeão e Levi foram amaldiçoados por causa de sua cólera, que havia manchado o nome de Jacó no episódio do estupro de Diná. Maldita seja a cólera deles, tão violenta, disse ele, encontrando, no próprio leito de morte, energia bastante para exprobar-lhes a ira e a má conduta. Todos os demais escutaram sua cota de bênção e de amarga crítica, até que Jacó, perdendo definitivamente as forças, expirou, indo reunir-se aos seus. Jacó tinha 147 anos, quando sua morte se deu. Depois de embalsamado, foi conduzido em grandiosa procissão, que José liderou até a caverna de Macpelá, em Canaã, onde repousavam Abraão, Isaque e Rebeca. Assim que Jacó havia sido encerrado na caverna, os irmãos de José tomaram Benjamim de lado e lhe disseram, com os rostos pálidos de medo: Vá até o seu irmão e diga que o nosso pai rogou que ele não nos fizesse mal algum depois de sua morte, e que nos perdoasse todo o mal que lhe fizemos anteriormente. José, ao escutar aquelas palavras, que sabia de antemão falsas, em vez de raiva, sentiu, ao contrário, imensa piedade pelos irmãos, quando os viu prostrarem-se diante de si, dizendo: Aqui estão os seus escravos. José fez com que se erguessem, e ao ver aqueles rostos enrugados e emoldurados por barbas e cabelos brancos, os quais lembravam antes o de crianças terrivelmente assustadas, pois temiam em seus corações que a ira de José viesse a descer sobre eles e a multidão de seus filhos, José enterneceu-se ainda mais. Meus irmãos, disse com um sorriso, estou eu, por acaso, no lugar de Deus, para exercer a vingança sobre os meus próprios irmãos? Pois lhes digo que nada temam. Fizeram-me o mal, é certo, mas Deus o converteu em bem. Por que deverei agora converter o bem de Deus em novo mal? Tão francas foram as palavras de José, que logo estavam todos os espíritos em paz, e foi assim que retornaram ao Egito, ao mesmo tempo sob o peso do luto e da mais fraternal concórdia. José ainda governou o Egito por muitos anos, vindo a falecer com a idade de 110 anos. Antes de fazê-lo, profetizou aos irmãos que um dia todos os descendentes das 12 tribos de Jacó deixariam o Egito, que se tornaria então local de escravidão para eles, e iriam reunir-se na terra que o Senhor prometera um dia a Abraão.